Irmãos queridos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez é sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui compartilhando da palavra do nosso Senhor. Dito isso, eu peço que todos vocês abram, por favor, as Escrituras. No livro dos Salmos, nós leremos o Salmo 122. Eu quero dar continuidade na exposição dos Salmos de Romagem, e hoje nós iremos falar acerca do terceiro Salmo do Cântico de Romagem. Salmo 122, diz assim a palavra do nosso Senhor: Cântico de Romagem, de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer de todo o coração por esse momento tão precioso, onde nós iremos aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai Santo, nós Te pedimos que Tu fales ao coração de todos aqueles que aqui se encontram e também de todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet ou que em algum momento haverão de assistir essa exposição. Não permita que ninguém saia da mesma maneira diante da Tua palavra, Senhor. Por isso eu Te suplico, desobstrua, Senhor, o entendimento, desobstrua, Senhor, os corações, para que o Senhor encontre em cada coração uma terra fértil. E nesse momento, Senhor, eu faço das palavras de João Batista as minhas também. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. É isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te imploramos, no nome do Senhor Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Meus irmãos, como eu antecipei agora há pouco, eu vou dar continuidade na exposição que eu estava fazendo acerca dos salmos de romagem, ou os cânticos de degraus, dos degraus, como também é conhecido. Já disse aqui que é um grupo de salmos que vai do 120 ao 134, e eram salmos cantados pelos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, dos lugares mais longínquos da terra. Geralmente eles iam em turma, em grupo, por conta dos perigos desse percurso, os perigos da viagem. Já tratamos disso. E no Salmo 120, eu mencionei aqui, nós tratamos aqui acerca do peregrino que se sentiu acuado, amedrontado, porque ao longo do seu percurso, ao longo da sua jornada, ele teve que habitar em lugares hostis, em lugares situados por pessoas com a língua pesada, língua enganadora, que é o que ele diz lá no Salmo 120. No Salmo 121, nós vemos ali um peregrino que ele descreve os perigos também da jornada. Ele intensifica um pouco mais os riscos dessa caminhada até chegar ao seu destino, que era Jerusalém. Mas ele reconhece que o socorro dele provinha do Senhor. Ele reconhece que Deus protegeria tanto a sua alma quanto o seu corpo. E agora aqui no Salmo 122, é o terceiro cântico de romagem, nós vemos aqui o salmista manifestando a alegria de finalmente ter chegado ao lugar que ele quis estar. Ele manifesta a sua alegria de poder chegar em Jerusalém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde, infelizmente, está sendo muito comum as pessoas acharem que podem seguir uma vida cristã por conta própria. Uma vida cristã de maneira individualizada,
desprezando a comunhão e os benefícios que se tem quando nós estamos reunidos. São os que são chamados como os desigrejados. São pessoas que acreditam que é possível servir a Deus sem que estejam ligados de alguma forma a uma comunidade, a uma igreja, como essa, por exemplo. Mas nós veremos aqui que o salmista tem muito a nos ensinar, que é totalmente oposto a essas ideias que estão sendo ventiladas mundo afora. Então veja, considerando tudo isso, o tema da mensagem dessa noite é: desfrute da alegria de estar na casa do Senhor. Desfrute da alegria de estar na casa do Senhor. Então, a primeira lição que o salmista nos ensina encontra-se nos 2 primeiros versos, e é: alegre-se pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor. Alegre-se pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor. Olha o que ele diz logo no primeiro verso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, todos vocês já aprenderam que todos os judeus naquele tempo tinham por obrigação, porque a lei de Moisés estabelecia que todos deveriam ir pelo menos uma vez por ano até Jerusalém para participar de ao menos uma das 3 principais festas que o povo comemorava. Então eles saíam ali de suas aldeias, das suas regiões de habitação, e todos eles subiam para Jerusalém, porque lá estava o santuário, lá estava o famoso templo de Jerusalém. E dentro do templo de Jerusalém estava a tão famosa Arca da Aliança, que era a representação máxima da presença de Deus entre os homens. Era o maior símbolo material de que Deus estava presente no meio do seu povo. Então, sendo assim, um convite até Jerusalém era motivo de muita alegria, porque essas pessoas sabiam que estariam muito mais próximo daquele lugar onde era a concentração de adoração do povo judeu. Era a sede do culto a Deus daquele povo. Especialmente pela Arca da Aliança, especialmente pelo templo, especialmente pela companhia dos outros irmãos que ali estavam reunidos para cultuar o mesmo Deus. Então veja, quando ele diz aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós podemos perceber, em alguma medida, logo nesse primeiro verso, que ele manifesta imediatamente a sua alegria. Mas perceba que a alegria demonstrada precede a sua chegada ao local desejado. A alegria daquele homem brotou logo no convite que foi feito a ele. O que demonstra para cada um de nós que a adoração a Deus, ela não está restrita necessariamente a um único lugar, mas ela começa nos ambientes do coração. Ele ficou feliz, ele ficou alegre pelo simples convite que recebeu, e em alguma medida ele demonstra o seu profundo apreço, não só pelo templo, mas especialmente por Jerusalém também, porque tudo estava unificado. Ao mesmo tempo que Jerusalém era o centro do culto, Jerusalém também era a sede do reinado que Deus havia estabelecido. Então, a religião e a política, em alguma medida, estavam entrelaçados ali. E o salmista demonstra essa alegria. Então, veja, ele não se alegra apenas porque vai, ele se alegra em ir. O motivo que o alegrou foi no convite. Veja como tudo começa antes de chegarmos aqui. E veja, não se tratava apenas de uma emoção superficial, não se tratava apenas de uma empolgação de alguém que foi convidado para fazer alguma coisa diferente do que ele costumava fazer. Foi uma alegria profunda manifestada, oriunda da sua comunhão com o próprio Deus. Ele sabia que ali era o lugar mais próximo de onde ele poderia estar, desfrutando da presença de Deus. Mas veja, nesse primeiro verso, nós podemos perceber claramente também que a fé é bíblica, a comunhão que a Bíblia nos ensina, o nosso relacionamento com Deus, ele não é simplesmente uma relação isolada, mas ela floresce num ambiente de comunhão. Veja, ele se alegra quando me disseram, percebam o plural, o que indica que
mais de uma pessoa o chamou. Isso, de maneira muito fácil, nos faz compreender que ele também se alegrou pela companhia das pessoas que estavam se dirigindo para o templo, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo: cultuar e adorar o nosso Deus. Agora veja, Davi, ele se alegra pela oportunidade de estar ao lado de outros irmãos queridos, outras pessoas que tinham o mesmo intento, o mesmo objetivo. Agora percebam, meus irmãos, como a atitude de Davi é totalmente diferente do que nós encontramos nos dias de hoje. São pessoas que acham que podem viver uma fé em Cristo, podem viver o cristianismo longe da companhia de outras pessoas. E muitos afirmam: o templo somos nós, e de fato somos. Mas perceba como muito antes da própria vinda de Jesus nessa terra, Davi já havia manifestado o prazer de estar na presença de outros irmãos. Mas infelizmente, em nossos dias, muita gente negligencia isso. Muita gente negligencia essa rica oportunidade de desfrutar da presença do outro. Porque é no outro que a gente manifesta o amor que nós sentimos a Deus, que nós sentimos por Deus. É no outro que eu demonstro as misericórdias que eu também recebi de Deus. É com o outro que eu compartilho as bênçãos que Deus me dá. É com o outro que eu compartilho as aflições que a vida me impõe. De modo que é impossível viver uma vida verdadeiramente cristã sem estarmos congregados. É impossível. Porque nós precisamos um dos outros para intercedermos de maneira mútua, para orarmos um pelos outros, para aliviarmos o fardo de uns dos outros. Nós não podemos trilhar esse caminho solitariamente. Agora veja, para Davi, logo nesse primeiro verso, nós podemos perceber também que a adoração a Deus não era simplesmente uma obrigação fria, não era simplesmente um compromisso que ele tinha com a própria consciência. Não, era motivo de júbilo. Ele não ia até lá porque ele era obrigado a estar. Ele não ia até lá porque senão alguém iria chamar a atenção dele. Ele foi até lá, ele se alegrou a ir até lá pelo simples prazer de desfrutar da presença de Deus, o que nos revela uma disposição viva, uma atitude alegre de alguém que tem o coração regenerado. Pois somente alguém que tem o coração regenerado é que tem a alegria de estar na presença de Deus. É somente alguém com o coração transformado que tem alegria de estar juntos com outros irmãos na casa do Senhor. E o salmista vai nos mostrando tudo isso. Ele nos ensina que a alegria, na verdade, nasce do privilégio de estarmos aqui, de termos um lugar que nos protege do frio, que nos protege da chuva. E é triste ver quantas pessoas negligenciam esse privilégio. Quantas pessoas abrem mão desses momentos tão prazerosos. Veja, Davi entendia que estar na casa do Senhor era graça de Deus, não era uma obrigação. E reparem, meus irmãos, que a alegria da sua chegada começa logo no convite e muito mais. Para ele, a companhia dos demais era o que o sustentava. Perceba que ele não faz nenhum comentário acerca das aflições da caminhada. E nós temos que entender o salmista aqui como um representante de todos os outros que faziam essa jornada. Quando eles chegam no destino final, eles não se lembram das aflições do caminho. Quando eles chegam no destino final, eles se esquecem de todo o perigo que eles tinham que enfrentar ao longo da jornada. E no versículo 2 ele diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Perceba, meus irmãos, como de maneira admirável ele concentra nesses 2 versículos a alegria do início da jornada com a sua estupefação na chegada.
Em apenas 2 versos, ele nos apresenta os seus sentimentos mais profundos diante do convite e no momento em que ele chega na casa do Senhor. Ele se alegra pelo convite, mas ele fica contemplando as maravilhas da casa de Deus assim que ele chega. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Veja, meus irmãos, e eu reforço aqui, a jornada da fé não é fácil. A nossa caminhada com Cristo não é fácil. Muitas vezes lágrimas escorrerão dos nossos olhos. Muitas vezes seremos completamente acometidos pelo desânimo. Em muitas ocasiões nós sentiremos a vontade de jogar tudo para o alto. Mas nós precisamos sempre nos lembrarmos da alegria que é de estarmos diante da presença de Deus. Muitas vezes os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias turvam a nossa visão para enxergar a beleza que é de estarmos aqui. Nós precisamos aprender que nós nos completamos no outro. É quando eu percebo a minha utilidade para o outro, é que eu percebo o meu valor. Quando eu percebo que uma palavra que eu digo pode trazer alegria para alguém, um gesto de carinho pode mudar o dia de alguém, a minha oração por alguém, o meu afeto pode transformar o coração de alguém. Nós nos completamos no outro. E a nossa sensação de importância aumenta à medida que nós percebemos que somos útil para alguém. A melhor maneira de nós esquecermos os nossos problemas é se preocuparmos um pouco mais com os problemas dos outros. É deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e nos dispormos a ajudar o outro. Sempre tem alguém pior que você. Sempre que tem alguém que está passando por uma situação pior que a sua. E a graça de Deus é tão maravilhosa que ainda assim Ele nos permite prosseguirmos animados. Nós não devemos negligenciar de maneira alguma, meus irmãos, o prazer e a importância de estarmos juntos nesse lugar. Nós não podemos abrir mão de estarmos aqui por absolutamente nada. As situações da vida nos oprimem, nos aflige, mas o Senhor é aquele que nos dá o refrigério e o Senhor usa os teus filhos para isso. No reino de Deus, meus amados irmãos, é um pelo outro, é um em favor do outro, é um orando pelo outro, é um aliviando o fardo do outro. Veja, a chegada dele em Jerusalém representa a recompensa de uma jornada tão extenuante. A chegada em Jerusalém é uma espécie de prêmio, de recompensa por todas as lutas e todas as aflições que ele teve que enfrentar. Agora, considerando tudo isso, percebam, meus irmãos, como é incompreensível alguém que se diz cristão decidir trilhar sozinho. É incompreensível alguém que afirma ter fé em Cristo decidir viver longe da comunidade do Senhor. Pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Como alguém que se diz cristão prefere estar longe de pessoas assim. Existe uma frase muito importante, muito contundente, atribuída a um cristão do 3º século chamado Cipriano de Cartago, onde ele disse o seguinte: aqueles que têm Deus por pai devem ter a sua igreja como mãe. E veja, essa frase foi tão considerada, tão importante, que ela foi ecoada até pelos reformadores do século XVI, especialmente por João Calvino. Por que a igreja como mãe? Por que aqueles que têm Deus por pai devem considerar a igreja como mãe? Porque é a igreja que gera fiéis no batismo. Porque é na igreja que se educa com os estudos bíblicos. Porque é na igreja que a pessoa é alimentada com a palavra de Deus. Porque é na igreja que a pessoa se protege por meio do conhecimento das Escrituras.
É somente esse ambiente que promove tudo isso. É somente esse ambiente que nós desfrutamos da ceia do Senhor. Nós não podemos negligenciar isso, meus irmãos. O Salmo 84, versículo 10, o salmista nos ensina que, inclusive foi lido aqui na liturgia, que um dia nos átrios da casa de Deus vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. O Salmo 16, versículo 11 diz que é na presença do Senhor que nós temos a plenitude da alegria. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele é bem contundente quando ele afirma de maneira categórica: não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar, meus irmãos. Agora, a ir até a casa do Senhor pode ser um fardo para muitos, mas certamente é um prazer para outros. O que representa para você? Você veio até aqui de maneira espontânea, com o coração alegre, agradecendo a Deus pelo privilégio, ou você simplesmente foi quase que trazido pela orelha aqui? Há motivos para nos alegrarmos em Deus. Existem pessoas hospitalizadas que gostariam muito de estar aqui. Nós precisamos cada vez mais nos despertar acerca do grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar, mais uma vez eu repito isso. Nós não podemos abrir mão da alegria de estarmos aqui. Estar reunido com o povo de Deus é um grande prazer. Para o salmista, claramente era um prazer. Mas ele também nos ensina uma segunda lição, para que nós desfrutemos do prazer de estar na casa de Deus. E a segunda lição que ele nos ensina é que nós devemos contemplar a beleza da comunhão que antecipa a eternidade. Nós devemos contemplar a beleza da comunhão que antecipa a eternidade. Isso ele nos ensina nos versos 3 a 5. Olha o que ele diz no versículo 3. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Perceba que ele começa agora ele inicia a descrição da cidade de Jerusalém, e ele apresenta a cidade como um lugar compacto. Agora veja, ele não está aqui se referindo única e exclusivamente à arquitetura da cidade. Não se refere apenas a um comentário acerca das dimensões da cidade, mas isso tem um significado simbólico muito mais profundo. Isso traz a ideia, o uso dessa expressão traz a ideia de que Jerusalém era uma cidade bem estruturada, era uma cidade bem integrada, era uma cidade unificada, enxuta, o que representava que era uma cidade onde havia unidade em uma sociedade coesa, porque era ali que todas as tribos se dirigiam. Era para Jerusalém, especialmente para o templo, onde as pessoas se dirigiam. Judeus do mundo inteiro se dirigiam para aquele lugar. Então perceba como Jerusalém representava a sede mundial para o povo hebreu. E Davi percebe isso. João Calvino fez um comentário muito interessante acerca desse verso, onde ele entende que essa expressão do salmista ao descrever a cidade de Jerusalém como uma cidade compacta, indicava, na verdade, um símbolo de harmonia entre o povo de Deus. E, de uma certa maneira, isso faz total sentido, porque uma cidade que recebia tanta gente precisava, de fato, ter tudo ali funcionando de uma forma ordenada. Eram pessoas, eram habitantes que tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo propósito. Jerusalém, portanto, aqui nesse verso, traz a ideia de uma unidade espiritual e orgânica do povo de Deus, onde cada um, de maneira individual, contribuía para o todo. Cada um, de maneira individual, contribuía para o perfeito funcionamento do conjunto, de todos.
Cada um tinha sua importância nessa trajetória, cada um tinha a sua importância nessa relação. Isso, mais uma vez, reforça a ideia de que Deus se agrada dessa comunhão entre os santos, pois foi o próprio Senhor que estabeleceu esse culto, foi o próprio Senhor que estabeleceu essa centralidade na adoração, onde todos deveriam ir para o mesmo lugar. Aquilo para os judeus era uma das coisas mais importantes que eles tinham na vida. Agora, já no Novo Testamento, claramente, a cidade de Jerusalém ganha um significado muito mais ampliado. A cidade de Jerusalém representa a própria igreja de Cristo, mas nós veremos isso mais à frente. O versículo 4, o salmista diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra subir, o verbo subir aqui neste verso, ele carrega também um sentido litúrgico. Não se trata apenas de um deslocamento geográfico, se trata de uma elevação espiritual. Se trata de um crescimento na presença de Deus, uma elevação diante de Deus. Porque aquilo não era simplesmente um local onde eles deveriam ir, porque tinham que ir, destituído de significado. Muito pelo contrário, eles sabiam a importância que é estar naquele lugar. Todas as tribos, é o que o verso diz, apesar das suas diferenças, apesar das suas particularidades, todos se dirigiam até lá, todos convergiam num único local. Pessoas diferentes, pessoas completamente desconhecidas umas das outras, com hábitos diferentes uns dos outros, mas todos formavam um só corpo, à medida que eles se dirigiam para aquele lugar. Mais uma vez, nós vemos aqui um símbolo dessa unidade que Deus promove entre a diversidade de pessoas. Como pessoas tão diferentes podem, em alguma medida, se conectar de maneira plena. Percebam, meus irmãos, que isso, mais uma vez, simboliza a igreja em nossos dias. Cada um de nós é completamente diferente do outro. Cada um de nós tem uma maneira de agir, cada um de nós tem uma forma de pensar, cada um de nós tem diferenças físicas, mas, de algum modo, o Senhor faz com que tantas pessoas completamente diferentes umas das outras se tornem uma só no momento de adoração. Esse é o corpo de Cristo. Isso é o que Cristo faz em nossos dias. Ele une pessoas completamente diferentes, pessoas que muito provavelmente jamais se viram antes, mas aqui na igreja, de uma hora para outra, elas começam a desfrutar de uma afinidade que a impressão que se tem é que se conheciam há muito tempo. Pessoas que não cresceram com você, pessoas que nunca foram na sua casa, mas de uma maneira até um tanto quanto estranha, parece um amigo seu de longa data. Porque Cristo transforma pessoas completamente desconhecidas em irmãos. Isso que Deus faz com o seu povo, Ele unifica os diferentes. Ele unifica pessoas tão distintas umas das outras. Mas longe daqui, como que nós iríamos perceber tal coisa? Longe daqui, como que nós iríamos nos alegrarmos com isso, em ver essa diversidade, em perceber Deus distribuindo dons aos homens e cada um usando de uma maneira diferente em prol do reino de Deus? É somente aqui que nós fazemos uso daquilo que Deus nos dá, dos dons que Deus nos concede. É aqui que nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos fornece. Agora veja, meus irmãos, ter um lugar para cultuar a Deus sempre existiu. É claro que a igreja, como nós conhecemos hoje, só veio existir a partir do 3º, 4º século. Antes as pessoas se reuniam em casas, mas ainda assim era uma unidade onde as pessoas se reuniam. O
O que eu quero chamar a atenção aqui é para a ideia de união dos crentes, é para a ideia de reunião do povo de Deus. Isso sempre existiu, sempre foi propósito de Deus que o povo estivesse reunido. E nós temos que lidar com esse tipo de filosofia que se instala no meio da sociedade. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, afirmam que amam a Jesus, mas têm uma completa repulsa pela casa do Senhor. E repudiar a casa de Deus é repudiar uma ordenação divina de nos juntarmos. Como que eu posso detestar a igreja do Senhor, sendo que é justamente na igreja onde a comunhão se cria, onde a comunhão se estabelece? Nós sabemos, a bem da verdade, que muitas igrejas se distanciaram por demais da vontade de Deus, mas nós não podemos colocar no mesmo bojo todas. Existem muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios, que se esforçam para levar a palavra genuína de Cristo. Por isso nós não podemos entrar nessa onda em hipótese alguma. Muitas pessoas, por se sentirem frustrados em algum momento dessa caminhada comunitária, decidem caminhar sozinhos. E um erro não pode ser uma justificativa para um outro maior ainda. Por isso, meus irmãos, sob uma perspectiva espiritual, a igreja não é apenas um edifício, mas ela é a comunidade dos irmãos de fé. A igreja é o ajuntamento de pessoas que também foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. A igreja é o lugar onde nós desfrutamos da companhia daqueles que o Senhor também salvou. Nós devemos nos alegrarmos com isso, porque a igreja é uma prévia, a igreja é uma antessala daquilo que nós iremos desfrutar na eternidade. É aqui que nós devemos aprender a nos moldarmos com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E o salmista continua, no versículo 5 ele diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Agora percebam o plural na palavra tronos. Isso se refere, meus irmãos, aos assentos de autoridade ocupados pelos príncipes e pelos juízes que os reis estabeleciam. Porque naquele tempo as portas da cidade eram locais onde o julgamento eram efetuados. Muitas causas difíceis eram levadas até as portas das cidades para que alguém incumbido de julgar faria ali a sua análise. Muitas pessoas com problemas, com causas na justiça, tinham seus problemas resolvidos nas portas da cidade por esses juízes que haviam sido estabelecidos pelos reis. De modo que essas portas, os palácios, como diz aí, os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi, têm a ideia de que Jerusalém, além de ser o centro de adoração dos judeus, o centro do culto a Deus, também era um lugar onde a justiça seria estabelecida. Além de ser um lugar de adoração, era um lugar que a justiça entre os homens seria evidenciada, efetivada da maneira mais plena possível. De modo que Jerusalém tinha essas características. Não era só um lugar de adoração a Deus, mas era também um lugar onde a justiça tinha que ser estabelecida entre o povo. Tudo isso tem um significado muito grande. E o salmista ele prossegue. E nós vemos aqui, meus irmãos, portanto, essa antecipação do reino messiânico, onde com a vinda de Cristo se estabelecerá de maneira plena essa justiça de Deus. Porque entre os homens ainda há falhas, mas quando o Senhor de maneira definitiva estabelecer o seu reino, aí sim a justiça será plena. Não haverá falhas humanas, não haverá decisões pendentes. Haverá a reta justiça sendo aplicada entre o povo de Deus. E o salmista nos apresenta aqui uma terceira lição, que encontra-se entre os versos 6 a 9. E nós devemos aprender que essa terceira lição que ele nos ensina é que nós devemos promover a paz
na casa do Senhor. Nós devemos promover a paz na casa do Senhor. Veja, o salmista ele deixa de descrever Jerusalém como uma cidade compacta, um lugar onde tem os tronos de justiça, os tronos de Davi, e ele começa agora a se dirigir ao povo de Deus. Ele se dirige ao povo para que o povo ore pela própria cidade. Olha o que ele diz no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. E orai aqui, meus irmãos, tem a ideia de uma atitude proativa e absolutamente intencional. A pessoa precisa desejar orar pela paz de Jerusalém. É uma atitude de intercessão que todos precisam adotar. Orai pela paz de Jerusalém, e a paz aqui, meus irmãos, a shalom no hebraico, como muitos aqui já sabem, não deve ser entendido única e exclusivamente como paz propriamente dito, mas significa muito mais do que isso, é algo muito mais completo, significa a plena harmonia entre Deus e os homens, a plena interação entre os homens. É a chuva caindo no tempo certo, são as flores florescendo no tempo certo, são as árvores dando seus frutos no tempo certo. Shalom de Deus significa essa estabilidade social, significa essa ordem, essa prosperidade entre o povo de Deus. Significa o pleno funcionamento de maneira ordenada, de maneira fluida, de tudo aquilo que o próprio Senhor estabelece. Agora veja, nós devemos entender isso aqui como uma ordem restaurada de todas as coisas. É o pleno funcionamento de tudo. E é por isso que os salmistas pedem para que orem pela essa cidade, porque ele entende que a paz de Jerusalém é responsabilidade de todos. A paz de um lugar é responsabilidade de todos. E com isso nós devemos aprender, meus irmãos, que amar a igreja implica interceder por ela. Amar a igreja significa assumir um compromisso de cooperar para o bom funcionamento dela. Amar a igreja significa ter um compromisso genuíno diante de Deus, de clamar para que Deus continue abençoando. Para que pessoas que ainda não conhecem a verdade de Deus entrem neste local e tenham então um encontro com Cristo. Amar a igreja exige um compromisso genuíno da parte de cada um dos seus membros. Percebam, meus irmãos, como todos têm a sua responsabilidade, todos têm o seu grau de responsabilidade. Por isso não basta nós apenas desfrutarmos dos benefícios que a igreja nos oferece, nós devemos interceder por ela. Nós devemos interceder pelo pastor da igreja, nós devemos interceder pelos presbíteros, pelos diáconos, por todos que ocupam uma posição nos departamentos, mas não somente por eles. Nós devemos interceder por absolutamente todos os nossos irmãos que aqui se encontram. Porque amar a igreja significa evidenciar o nosso compromisso com a casa do Senhor. Aqui, de uma maneira pequena, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas não na sua plenitude, nós percebemos em tudo isso a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é justamente essa. O povo não deve ser apenas beneficiário do reino, mas eles precisam ser participantes ativos no meio disso tudo. Somos nós quem devemos nos esforçarmos para que isso continue progredindo, para que a casa do Senhor continue dando frutos. Somos nós que temos a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Aquilo que nos cabe, meus irmãos, Deus não fará, porque Deus só faz aquilo que é responsabilidade dele. Aquilo que nos compete precisa ser feito. O engajamento, o ânimo, a motivação, isso cabe a cada um de nós. E por isso eu chamo a atenção disso, da igreja. Nós temos responsabilidade para o bom andamento da casa do Senhor.
Nós temos responsabilidade para que os departamentos continuem funcionando de maneira plena. Nós temos responsabilidade para que a igreja, de modo geral, funcione. Nós não devemos, de maneira nenhuma, simplesmente sentarmos nos bancos e adotarmos uma postura como se nós estivéssemos num restaurante, esperando que alguém nos forneça aquilo que a gente quer. O Senhor espera uma atitude proativa de cada um de nós. Nós somos coparticipantes do reino de Deus. Nós devemos assumir uma atitude ativa para a expansão do reino sobre a face da terra. Perceba, meus irmãos, que a paz da comunidade, a paz da igreja, depende da ação individual, depende de cada um de nós. Nós aprendemos também que orar por Jerusalém, como o salmista diz, equivale aos nossos dias a orar pela igreja, porque é somente assim que nós cooperamos com o plano de Deus, porque a igreja é um plano de Deus sobre a face da terra. Portanto, meus irmãos, a responsabilidade é coletiva. Um pastor não consegue promover toda a mudança necessária, por melhor que ele seja. Ele precisa e conta com o apoio de todos, com o engajamento de todos. E nós precisamos ter consciência disso. O versículo 7, o salmista diz: reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Perceba como aqui Davi ele inicia uma oração pela paz de uma maneira muito mais abrangente. Os muros aqui, conforme o que ele menciona nesse verso, representam a proteção contra as ameaças externas, enquanto os palácios, mencionado por ele, simboliza o centro da vida política e social da comunidade. Era assim em Jerusalém, como eu já disse. Jerusalém representava tanto o centro de adoração a Deus, como o centro político. Meus irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. Davi aqui, ele nos convida a orar para que a paz se estabeleça. Davi nos convoca a intercedermos por Jerusalém, assim como ele também nos convida a intercedermos pela casa do Senhor, pela igreja. Nós precisamos orar para que todas as esferas da nossa vida social, espiritual, a nossa vida comunitária, a nossa vida no mundo de maneira geral, seja ordenada, harmônica. E tudo isso só será possível quando nós, de fato, entregarmos tudo nas mãos do Senhor, quando nós entendermos a nossa responsabilidade no meio disso tudo. O verso 8 ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz. Neste versículo 8 nós podemos perceber que a motivação pessoal de Davi não era o seu próprio ser. O que motivava de fato Davi era o amor pelos seus irmãos e amigos, como ele diz aqui. Tudo que ele pediu, tudo que ele nos orientou, tudo que nós aprendemos nesse salmo deveria ser convertido no bem dos irmãos e no bem dos amigos, porque tudo isso se converte no amor a Deus, porque Deus recebe o nosso amor quando amamos o próximo. Por isso, meus irmãos, a fé ela deve ser expressada em demonstrações concretas de amor entre nós. As nossas demonstrações de afeto precisam ser genuínas. Nós devemos, de fato, nos preocuparmos de verdade com a dor do outro. Nós precisamos demonstrar a nossa solidariedade. Nós precisamos interceder pelo próximo, especialmente os irmãos da fé. Muitos aqui passam por lutas terríveis. Muitos aqui não enxergam mais condições em si mesmos de sair de situações das quais estão inseridos. Muitos sabem que é somente a poderosa mão de Deus que tem o poder de arrancá-los dessas situações tão adversas. E essas pessoas precisam das nossas orações. Essas pessoas precisam do nosso compromisso de orarmos por ele, de sentirmos a dor deles,
de fato nos colocarmos no lugar deles. É assim que nós demonstramos o amor de Deus ao próximo. O amor de Deus, o amor que nós temos por Deus e o amor que nós temos pelos irmãos são coisas absolutamente inseparáveis. É no próximo que eu demonstro o amor que eu sinto por Deus. É no próximo que eu evidencio a quem eu pertenço. E isso precisa estar latente no nosso coração, meus irmãos. A oração pela paz de Jerusalém, conforme nós lemos aqui neste salmo, é, na verdade, a oração pelo bem de todos aqueles que pertencem a Deus. E assim, já nos dirigindo para o fim, o versículo 9, ele diz: por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Percebam como o salmo culmina na motivação suprema, que é a glória de Deus. Veja como orar pela igreja, interceder pela igreja, ajudar os nossos irmãos, redunda na glória de Deus. Eis aí a importância que cada um tem aqui. É por meio das nossas atitudes, é por meio do nosso comprometimento que glorificamos a Deus também. Portanto, meus irmãos, nós vimos aqui nessa noite que nós devemos desfrutar da alegria de estar na casa de Deus, e nós aprendemos que para que isso seja de fato cumprido, nós devemos nos alegrar pelo privilégio de estar na casa do Senhor. Nós devemos contemplar a beleza da comunhão, que é uma prévia da eternidade. Isso aqui é um protótipo daquilo que desfrutaremos na eternidade. E nós aprendemos também nessa noite que nós devemos promover a paz na casa do Senhor, que nós temos responsabilidade nisso tudo. E como vocês puderam perceber, Jerusalém funciona como uma comunidade do povo de Deus. E aquilo que no Antigo Testamento era um local literal, hoje o significado se ampliou significativamente. Hoje nós somos o povo de Deus, e de modo que não há mais um lugar de adoração, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos possibilitou estarmos aqui, mas nós não devemos nos esquecer jamais que a adoração a Deus deve começar no ambiente do nosso coração. Nós devemos de fato nos preocupar com o crescimento do reino, nós devemos assumir a responsabilidade de cooperar com a paz nesse ambiente. Porque aquele que negligencia a igreja demonstra sem perceber o seu desprezo por Deus, porque foi o próprio Senhor quem estabeleceu essa união. Aquilo que Jerusalém representava no Antigo Testamento, como lugar da presença de Deus, o centro da adoração, o trono da justiça, se cumpre plenamente em Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro templo que habitou entre os homens. Ele é o verdadeiro rei que governa com justiça. Cristo é quem nos trouxe a verdadeira paz por meio do seu sangue na cruz do Calvário. Se Jerusalém era o centro de comunhão, agora é Cristo que transformou pessoas completamente diferentes em um só corpo, o corpo de Cristo. E nós devemos nos lembrar disso, meus irmãos. Este salmo também nos aponta para o futuro, nos aponta para uma Jerusalém celestial, conforme descrito em Apocalipse 21, onde tudo aqui que falha nessa vida, todas as tentativas de promover a paz, mas que infelizmente não alcançam a sua plenitude, naquele lugar desfrutaremos plenamente da perfeita paz de Deus, desfrutaremos plenamente do reinado de Cristo, sem nenhuma intervenção maligna, sem nenhuma intervenção maléfica, sem nenhum risco de tudo ser jogado para o alto, por conta dos nossos desânimos, das nossas tristezas, ou por conta do nosso sentimento e sensação de incapacidade. Portanto, lembre-se, nós temos responsabilidade para o bom funcionamento da igreja. E aquilo que nos cabe, Deus não fará. Essa responsabilidade é nossa. Vamos nos dirigir a Deus numa oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe nesta noite.
Nós aprendemos aqui, Senhor, que a responsabilidade é de cada um pelo bom funcionamento da Tua igreja. Cada um aqui é responsável, Senhor, para cooperar, para que tudo continue de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, para que tudo aquilo que aqui se encontra funcione de uma maneira que te agrade. Cada um precisa assumir a responsabilidade. O bom andamento da tua casa é obrigação de todos. Por isso, Senhor, não permita que nos esqueçamos disso. Não permita, Senhor, de maneira nenhuma, que em algum momento nós venhamos a negligenciar estarmos na tua casa. Não permita, Senhor, que por conta das aflições da vida nós perdamos o interesse de estarmos aqui. E assim nós te oramos, e assim nós te suplicamos, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso querido Salvador. Amém.